Olá, todos me escutam? Sim, vou só aguardar a equipe da ABEP, todo mundo ligarem seus vídeos. Acho que foi todo mundo, né? Beleza. Bom, vou dar o início ao evento. Queria dar boas-vindas a todo mundo que está aqui hoje. Meu nome é Bruna Montuori, eu sou presidente da Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-Graduação e Pesquisadores no Reino Unido, a ABEP UK, e também sou doutoranda na Escola de Arquitetura da Royal College of Art em Londres. É um grande prazer e uma honra estar aqui hoje e abrir esse evento que conta com colaborações extraordinárias e busca fortalecer ainda mais as pontes entre o Brasil e o Reino Unido. A ABEP é uma associação que atua há 40 anos apoiando estudantes de pós-graduação e pesquisadores brasileiros no Reino Unido, representando seus associados e suas reivindicações, promovendo a articulação em rede entre pesquisadores e instituições. A ABEP surgiu no período da luta pela redemocratização nos anos 80 e, ao longo dessas 4 décadas, abriu muitas portas para a ciência e a pesquisa brasileiras, lutando por melhores condições de trabalho no meio acadêmico, construindo pontes e dando visibilidade à produção científica brasileira. Até a pandemia, a ABEP realizava uma conferência anual e uma chamada de trabalhos, mas com esse novo contexto, a gente precisou se readaptar e aprender a nos comunicar melhor com os nossos associados e com o público em geral. E o resultado disso é o que a gente tem hoje, a construção desse evento coletivo com o apoio e empenho de todo mundo que está aqui presente. Hoje, o nosso time é formado por 6 pesquisadores de diferentes áreas e em diferentes momentos da sua vida acadêmica, atuando para ampliar o intercâmbio acadêmico entre países e expandir. Estamos vivendo de crise e também é um momento bem delicado para a pesquisa e ciência brasileiras. Portanto, a nossa presença aqui hoje representa o nosso compromisso com os pesquisadores e como pesquisadores que lutam por um acesso mais democrático para a ciência brasileira no exterior, atuando com uma perspectiva plural, buscando uma sociedade mais justa, sem discriminação de etnia, gênero, sexualidade, que endereça os desafios para a gente diversificar a comunidade de pesquisadores brasileiros no Reino Unido. Aqui comigo estão os membros da equipe da ABEP, do ano letivo de 2020 e 2021. Helena Martins, Guilherme Crosta, Dora Dias, Gabriel Mariante, Leonardo Moraes, e também menciono a Thay Kossick, que ela está terminando o doutorado, não pode estar aqui com a gente hoje, mas está presente com a gente desde 2019. Nós estamos aqui reunidos hoje para celebrar os 41 anos da ABEP e é com muita alegria que nós trazemos o tema da diáspora científica brasileira, que se torna cada vez mais importante a ser discutida, desmistificada e esclarecida, tanto para quem ainda quer vir estudar e construir uma carreira acadêmica no Reino Unido, como quem já está aqui atuando como pesquisador. Eu gostaria muito de agradecer à equipe de Ciência, Tecnologia e Inovação da Embaixada do Brasil em Londres, principalmente a Carlota Ramos e a Ellen Almeida, que se dedicaram conosco a construir esse evento e celebrar esse momento histórico da nossa associação. Também queria muito agradecer às professoras Ana Maria Carneiro e Maria Augusta Arruda por terem aceitado o nosso convite e também a Carlota por ter topado trazer suas experiências de pesquisa com a diáspora, um trabalho que ela já vem desenvolvendo com a Ellen e uma equipe enorme há algum tempo, em parceria com várias instituições dentro e fora do Reino Unido. Finalmente, eu gostaria de convidar todos para conhecerem melhor a ABEP e se inscreverem na nossa lista de e-mails e nos seguirem nas redes sociais. Eu já vou colocar os links no chat para vocês ficarem sabendo. E especialmente estudantes e pesquisadores, vocês estão mais do que convidados a se associarem como membros da ABEP, é de graça, e agora mais do que nunca a gente busca jovens estudantes e pesquisadores para continuar a trajetória da ABEP com a gente ao longo para o futuro. Antes de convidar o nosso moderador, o Lucas, eu vou convidar o embaixador Fred Arruda para dar algumas palavras e queria muito agradecer a sua presença e disponibilidade de vir aqui nos prestigiar. E na sequência eu retorno e convido o nosso moderador. Muito obrigada a todos e bem-vindos ao evento A Diáspora Científica Brasileira no Reino Unido, Experiências e Possibilidades. Muito obrigado, Bruna. Boa tarde a todos. Eu estava justamente dizendo aqui que quando os meus colegas e colaboradores vêm me consultar sobre eventos que envolvem pesquisadores e acadêmicos brasileiros aqui no Reino Unido, todos já sabem a resposta. Eu quero sempre participar. Com mais razão ainda quando se trata de evento específico da nossa diáspora, porque o tema da diáspora científica brasileira me é especialmente caro, de modo
que é com grande prazer que me associo ao encontro de hoje. Agradeço à presidente da ABEP, Bruna Montuori, novamente o gentil convite. Agradeço, em particular, a oportunidade de dizer essas brevíssimas palavras. É para mim uma honra ser presidente honorário da ABEP. Saibam que faço e farei tudo o que possa para estar à altura dessa distinção. Bruna já falou, a ABEP é um dos mais importantes e tradicionais interlocutores da nossa embaixada em Londres. E a embaixada orgulha-se de ter acompanhado o desenvolvimento da associação ao longo destes mais de 40 anos. Parabéns a toda a equipe por velar por esta que eu considero uma plataforma singular de diálogo e de representação de acadêmicos e pesquisadores brasileiros no Reino Unido. Gostaria também de saudar nossos palestrantes, a doutora Ana Maria Carneiro, minha querida amiga a doutora Maria Augusta Arruda, e o nosso moderador, doutor Lucas França, todos amigos e parceiros valiosos da Embaixada. É uma satisfação revê-los, ainda que remotamente. Espero podermos retomar os nossos almoços e encontros presenciais. Eu sei que vocês têm uma agenda cheia pela frente e, portanto, serei extremamente sucinto. Eu só queria dizer que, ao assumir a embaixada em outubro de 2018, eu tive a alegria de confirmar o que já havia lido e ouvido tantas vezes. É intensa a cooperação científica e acadêmica entre o Brasil e o Reino Unido. E, desde então, temos aqui trabalhado dia após dia para intensificar e diversificar ainda mais essa cooperação. Mas temos feito mais. Um dos objetivos que me ocupou desde a primeira hora foi conhecer os acadêmicos e pesquisadores brasileiros residentes no Reino Unido, com foco especial na área de ciência, tecnologia e inovação. É verdade que a embaixada já mantinha, como a Bruna lembra, uma relação com a comunidade acadêmica. Para mim, no entanto, estava claro haver espaço para mais. Concretamente, estava claro haver espaço para avançarmos em uma articulação mais sistematizada, mais sistemática da nossa diáspora científica no Reino Unido. E foi com essa convicção que orientei Carlota, que vocês todos conhecem, que chefia o nosso setor de ciência e tecnologia, a explorar caminhos nessa direção. Pois, ainda em 2019, organizamos a primeira reunião da diáspora, e foi o primeiro passo na tentativa de consolidar o que será, esperamos, uma verdadeira rede de especialistas brasileiros em ciência nesse país. O ano de 2020 foi, todos sabem, naturalmente dominado pela pandemia, mas não perdemos tempo. Aproveitamos a pausa de reflexão para conceber projeto que nos permitisse avançar. E, ao final do ano, lançamos a campanha do mapeamento da diáspora científica brasileira no Reino Unido. A Carlota falará mais desse projeto. Adianto apenas que, para mim, é uma das iniciativas mais relevantes da Embaixada. Trata-se de aproximar os brasileiros que aqui estudam e fazem pesquisas, aproximá-los em torno do que temos em comum, o Brasil, a nossa identidade, os nossos valores, aproximá-los da embaixada e, é claro, aproximá-los entre si. Queremos contribuir para uma diáspora científica brasileira coesa e unida pelo propósito que Bruna já adiantou nas palavras dela, que é de ajudar o nosso povo e o nosso país. Enfim, convido todos vocês a um continuado engajamento nas atividades da Embaixada, não só, mas também do setor de ciência e tecnologia. E para esse segundo semestre do ano, há um projeto específico que eu quero ressaltar, se vocês me permitem, é o Science in Brazil. A ideia do Science in Brazil é divulgar a excelência da pesquisa no nosso país. É algo que, de certo modo, cada um aqui já faz no desempenho de suas tarefas diárias, mas pretendemos dar uma contribuição própria da Embaixada para a promoção da capacidade científica do Brasil no Reino Unido. Uma primeira iniciativa do Science Brasil será um ciclo de seminários virtuais. Cada seminário se centrará em um tópico de especialização em que o Brasil se destaca. Enfim, em breve compartilharemos mais informações nas nossas redes. Aliás, eu devo dizer que a ideia do Science in Brazil nasceu de conversas com membros da diáspora. Devo dar o devido crédito. Portanto, concluo reafirmando que estamos aqui, eu e minha equipe, para ouvi-los,
Caso tenham sugestões, ideias a compartilhar, por favor, não hesitem em entrar em contato com a gente. Eu não me estenderei mais, desejo um excelente evento a todos e espero novamente recebê-los na Embaixada em futuro não muito distante. Muito obrigado e, Bruna, devolvo a palavra a você. Obrigada, embaixador Fred Arruda. Fico muito contente com as suas palavras. E agora eu gostaria de também agradecer a presença e introduzir o nosso moderador do evento, o ex-presidente da ABEP UK, Lucas França. Ele é doutor em neurociência computacional pela University College London e atualmente é Research Fellow na King's College London. Lucas, muito obrigada pela sua presença. Passo a você agora para você dar continuidade aí ao nosso evento. Primeiramente, muito obrigado, Bruna. Eu gostaria de agradecer o convite, tanto da diretoria da ABEP, a qual fui parte, e também organizei alguns eventos como este, e também da Embaixada do Brasil, principalmente ao embaixador Fred Arruda, a Carlota Ramos e a Ellen, que trabalharam para conseguir organizar este evento. E temos hoje três convidadas, três palestrantes que desenvolveram trabalhos incríveis para conectar a diáspora ou em relação à diáspora. Mas antes que eu apresente as nossas palestrantes, eu gostaria de passar algumas informações aqui. Nós estaremos divulgando informações sobre este evento e, posteriormente, o vídeo deste evento estará disponível nas redes sociais, tanto da Embaixada quanto da ABEP. E nós também temos 3 hashtags oficiais, que são Diáspora Científica BR, Diáspora BR e Diáspora UK. Então, por favor, comentem, compartilhem e nós vamos tentar acompanhar seus comentários. Após, teremos a palestra de cada uma das 3 palestrantes e após teremos uma sessão de Q&A em que, por favor, divulguem, por favor, façam seus questionamentos na função relevante do Zoom e nós estaremos acompanhando durante o evento e tentaremos responder todas elas. Gostaria de apresentar agora as nossas palestrantes, começando em ordem, começando pela Carlota Ramos, que é chefe do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Embaixada do Brasil em Londres. A Carlota é diplomata de carreira, ingressou no Ministério das Relações Exteriores em 2012. Ainda em Brasília, a Carlota trabalhou nas áreas de energia e de meio ambiente. E desde a remoção para Londres em 2018, tem chefiado os setores de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Cooperação Educacional da Embaixada do Brasil no Reino Unido. Temos também a professora Ana Maria Carneiro, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp. A professora Ana Maria é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, é mestre em Sociologia e doutora em Política Científica e Tecnológica, também pela Unicamp. Possui pós-doutorado em Avaliação de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ensino Superior. Atualmente, a professora é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, assessora para avaliação institucional na Coordenadoria Geral da Unicamp, professora do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnologia e coordenadora associada do Grupo de Estudos sobre a Organização da Pesquisa e da Inovação. A nossa terceira palestrante é a professora Maria Augusta Arruda, que é gerente de projetos estratégicos da Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Foi professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisadora da Fiocruz e coordenadora geral do programa CAPES, Universidade de Nottingham, em descoberta de novos fármacos entre 2014 e 2019. Em 2008, a professora Maria Augusta foi eleita presidente da Rede por Igualdade Racial na University of Nottingham e atua no campo de diplomacia científica. Eu gostaria agora de passar a palavra para a nossa primeira palestrante, a Carlota Ramos. Por favor.
Muito obrigada, Lucas, pelas palavras e pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu também queria aproveitar para saudar as nossas palestrantes, as professoras Ana Maria Carneiro e professora Maria Augusta Arruda. E eu também queria aproveitar para reforçar as palavras do embaixador Fred Arruda e dizer que é uma grande honra e uma grande alegria nos associarmos às celebrações de 40 anos da BEP. E eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de organizar esse evento voltado para a diáspora científica em parceria com vocês. Então, muito obrigada a cada membro da BEP pela contribuição e pelo empenho para organizar esse evento de hoje. Bom, eu tenho uma apresentação de slides, eu vou compartilhar aqui com vocês. Por favor, me digam se... Só um minutinho, se está funcionando. Vocês conseguem ver bem? Bom, então... Sim. Sim, ótimo. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Carlota, chefe do setor de Ciência e Tecnologia e Inovação aqui da Embaixada em Londres. E antes de entrar na apresentação propriamente dita, só queria mencionar rapidamente o Programa de Diplomacia da Inovação do Ministério das Relações Exteriores. No guarda-chuva desse programa que organizamos todas as nossas atividades de ciência e tecnologia na Embaixada, e é um programa voltado a promover o conhecimento científico produzido no Brasil e também os produtos e serviços brasileiros que estão na vanguarda. Então, para aqueles que tenham mais interesse, gostaria de convidar todos a acessar a página do Itamaraty sobre o Programa de Diplomacia da Inovação e conhecer um pouco mais dessa iniciativa do nosso Ministério. Bom, então, antes de começarmos, eu só queria compartilhar um roteiro da apresentação. Eu vou começar falando um pouco do setor acadêmico da Embaixada, o que fazemos aqui. Em seguida, vou falar um pouquinho sobre o potencial da diáspora brasileira de ciência, tecnologia e inovação no exterior, os principais desafios que observamos aqui no Reino Unido, nesse processo, e os projetos e ações da Embaixada para superar os desafios. Então, começando então com o setor acadêmico da Embaixada, temos um setor muito dinâmico e com atividades muito diversas. Na prática, temos 2 portfólios, cooperação educacional e cooperação científica. Há muitas convergências e interfaces entre os 2 setores, mas também algumas particularidades. E o nosso dia a dia é muito variado, fazemos muitas coisas diferentes. Então, eu queria compartilhar alguns exemplos de coisas que fazemos, que acho que são bem representativas das iniciativas que tentamos implementar aqui. Por exemplo, auxiliar a mobilização da diáspora científica brasileira no exterior, que é um dos nossos principais eixos de ação. Apoiar a internacionalização de startups brasileiras. No ano passado, fizemos um programa de incubação para startups em parceria com o Imperial College, com a Amprotec e com a Apex Brasil, que foi muito interessante. Também atendemos a demandas da comunidade científica e acadêmica de ambos os países. Temos um canal de atendimento público para dúvidas e, enfim, compartilhamento de informações. E, ao final, eu compartilho com vocês o nosso contato. E também prospectamos parcerias entre instituições do Brasil e do Reino Unido. Esses são apenas alguns exemplos do nosso trabalho, mas eu gostaria de convidar todos, num momento futuro, quando as condições sanitárias permitam, né, gostaríamos de recebê-los na Embaixada, para os acadêmicos que estão no Reino Unido. Antes da pandemia, costumávamos sempre organizar muitas visitas de, enfim, grupos de estudantes, de acadêmicos, pesquisadores à Embaixada, para que possam conhecer de perto o nosso trabalho, e esperamos poder retomar, em um futuro não muito distante, essas visitas. Então, por favor, fiquem de olho nas nossas redes, e para quem quiser conhecer mais de perto o nosso trabalho, também temos o nosso canal de dúvidas para quem tem contato conosco. Bom,
Passando, então, agora para o tema da diáspora. O que é a diáspora de ciência, tecnologia e inovação? Contamos na verdade, com a contribuição da professora Ana Maria Carneiro para chegar à seguinte definição. São os brasileiros altamente qualificados que desempenham atividades ligadas à ciência, tecnologia e inovação e com residência permanente ou temporária no Reino Unido. Ou seja, são os brasileiros que trabalham ou estudam, enfim, tem pesquisa na área de ciência, tecnologia e inovação e que estão presentes no Reino Unido. É claro que essa definição também se aplica a brasileiros em qualquer país do exterior. Bom, qual que é o potencial da diáspora de ciência, tecnologia e inovação? O Itamaraty construiu, né, a gente constrói as nossas atividades sobre esse assunto com base no pressuposto de que existe um potencial enorme de contribuição da diáspora para o desenvolvimento do Brasil. Tentamos desconstruir o entendimento de que a diáspora ela equivale a uma fuga de cérebros pura e simples. Na nossa visão, é um erro ter essa abordagem e acreditamos que a comunidade científica brasileira no exterior pode trabalhar pelos interesses do país, atuando de forma estratégica no ambiente de pesquisa e de negócios local. Então, há várias contribuições que a diáspora pode fazer para o desenvolvimento do Brasil, mesmo à distância. Então, por exemplo, ajudar a estabelecer laços de cooperação entre os países, promover o intercâmbio de conhecimento, identificação de sinergias e nichos de cooperação que nem sempre são aparentes, sobretudo de uma perspectiva governamental, e também nos ajudar com subsídios para a elaboração de políticas públicas. Então, fica evidente que o engajamento com cientistas e inovadores pode nos trazer ganhos imensuráveis. Percebemos que, antes mesmo de iniciar esse projeto da diáspora, na comunidade científica local já existia essa percepção, essa vontade de contribuir e de se engajar e se manter vinculado ao país. E, com o tempo, percebemos que valeria a pena avançar numa articulação mais sistemática dessa rede. Então, quais são os principais desafios nesse campo? Embora tenhamos uma expressiva comunidade científica residindo no Reino Unido, a maior parte dos diasporados estão pouco articulados em rede, ou seja, os cientistas estão muito bem inseridos nas suas respectivas comunidades acadêmicas, mas não necessariamente estão vinculados em rede mais ampla, e percebemos isso tudo, sobretudo entre as nações do Reino Unido. Outro desafio é que muitos dos nossos acadêmicos, cientistas e inovadores não tomam conhecimento das atividades da embaixada, e a gente percebe que isso fica mais evidente à medida que, enfim, à medida que estamos mais longe de Londres, a distância geográfica acaba atrapalhando um pouco nesse sentido. Então, como superar esses desafios? A embaixada vem tentando conceber projetos e atividades que permitam realmente construir uma rede de cientistas e inovadores. Em 2019, organizamos a primeira reunião da Diáspora de Ciência e Tecnologia no Reino Unido como pontapé inicial para esse projeto. Esse evento foi organizado em parceria com a FAPESP e com a Unicamp, foi um evento muito bem sucedido. Contamos com a presença e com a colaboração valiosíssima da professora Ana Maria Carneiro, que nos ajudou a montar o programa e a estruturar as oficinas, e esteve aqui conosco em Londres. Também a professora Augusta e o Lucas também estiveram com a gente nesse evento, e foi um encontro muito rico, muito produtivo, e percebemos até que faltou tempo, porque realmente rendeu bastante. Para quem tiver interesse, na página do MRE no YouTube, tem um vídeo com os destaques desse evento e, enfim, ficou muito claro que havia uma demanda por adensamento de relações, das relações entre a diáspora. Então, com base nisso, pensamos em como avançar nesse projeto no longo prazo.
Para isso, estamos agora implementando o mapeamento da diáspora brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação no Reino Unido. O que é o mapeamento? Basicamente, preparamos um formulário que está disponível na página da Embaixada online, e nesse formulário os cientistas podem preencher alguns dados. É realmente muito simples, acho que em menos de 5 minutos vocês conseguem preenchê-lo. E nosso objetivo, na verdade, é conhecer o perfil dessa diáspora, conhecer seus interesses, conhecer as suas áreas de especialização, e preparamos, para alcançar o maior número possível de pessoas, preparamos uma campanha de divulgação junto às universidades de todo o Reino Unido. Enviamos cartas a mais de 100 instituições de ensino superior, e a nossa ideia é que acadêmicos e inovadores registrados nos ajudem a consolidar cada vez mais essa rede. Finalmente, eventos futuros, pensamos, é claro, em fazer uma segunda reunião, várias sessões de bate-papo e também webinários como o de hoje. Bom, para finalizar, eu gostaria apenas de compartilhar os dados preliminares do nosso mapeamento, ressaltando que isso aqui é apenas uma amostra. Tivemos 103 inscritos até o momento e esperamos que, à medida que alcancemos mais inscritos, um número maior de cientistas e inovadores, a gente consiga ter um perfil cada vez mais preciso do conjunto. Bom, na categoria de formação acadêmica, que completou ou está completando no Reino Unido, temos a maior parte dos inscritos está fazendo ou já completou doutorado aqui, seguido por pós-doutorado, mestrado, outros e graduação. A outra categoria é a nação do Reino Unido na qual atua. Percebemos que a maior parte dos inscritos está presente na Inglaterra, seguido por Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E, finalmente, a área do conhecimento. Temos aqui uma gama muito ampla de especializações. É interessante observar que, enfim, embora tenhamos a maior parte dos inscritos seja da área de STEM, né, das ciências duras, também temos alguns inscritos nas áreas de ciências sociais e humanas. E eu queria aqui só fazer um convite àqueles também aos acadêmicos das áreas de humanas. Muitos nos perguntam se podem se inscrever, e embora o projeto tivesse um foco inicial, um enfoque em ciência, nas ciências exatas, biológicas e as engenharias, para a gente é muito rico contar com a contribuição das humanas também, e claro, queremos ter contato com todos. Então, por favor, sintam-se à vontade para se inscrever também. É um grande prazer contar com todos. Bom, e com isso, só uma última informação, onde se inscrever. Vamos compartilhar aqui no chat com vocês. Esse é o link da página da Embaixada, onde vocês vão encontrar o formulário para inscrição. E, finalmente, obrigada. Eu compartilho aqui também o link, o e-mail do assessor acadêmico da Embaixada para aqueles que queiram nos enviar perguntas ou pedir alguma informação específica. Obrigada, espero não ter passado muito do meu tempo. E eu estou à disposição para esclarecer dúvidas e perguntas ao final. Muito obrigado, Carlota. Então, vamos agora à próxima palestrante, que é a professora Ana Maria Carneiro. Professora, a senhora tem 10 minutos. Obrigado, Lucas. Eu queria inicialmente agradecer o convite feito pela ABEP UK e também saudar pelos 40 anos dessa instituição tão importante, e agradecer também o convite por parte da Embaixada, nas pessoas do embaixador Fred Arruda, da diplomata Carlota Ramos e também da Ellen. E também saudar a colega de mesa, que é a professora Maria Augusta, que eu tive o prazer, junto com o Lucas, de conhecer nesse evento em 2019, que a Carlota já mencionou. Vou compartilhar aqui alguns slides, e eu peço que só me avisem se está aparecendo. Tudo certo. Obrigado, Lucas. Então, a minha apresentação ela vai complementar a apresentação da Carlota, no sentido de passar mais informações sobre esse evento de 2019, né, que
como a Carlota mencionou, eu ajudei na organização, e foi um evento bastante rico no sentido de ouvir os membros da diáspora no Reino Unido, tanto sobre as motivações para colaborar com o Brasil, quanto as dificuldades e aqueles elementos que poderiam resultar em ações por parte da embaixada e por parte de outros órgãos do governo brasileiro, né? Essa atuação está dentro de um projeto maior, que é o projeto Diáspora Brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse projeto começou com uma parceria, né, o interesse da Embaixada do Brasil em Washington, que tem, né, uma diáspora, né, os Estados Unidos têm uma diáspora brasileira bastante volumosa e bastante organizada também. A gente começou, né, o projeto lá e depois fomos estendendo para outros países como o Reino Unido. E o objetivo do nosso projeto é explorar o papel da diáspora de ciência, tecnologia e inovação no estabelecimento de redes de cooperação e no apoio à internacionalização da ciência brasileira. A nossa equipe de pesquisa é formada por pesquisadores e alunos da Unicamp, da USP e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Como a Carlota já mencionou, né, a diáspora, qualquer diáspora, né, mas especificamente a diáspora brasileira, ela é formada, né, por cidadãos brasileiros que tenham pelo menos um nível superior e que estejam atuando em ciências, instituições de ciência, tecnologia e inovação, né? E aí a gente pode incluir as universidades, os institutos de pesquisa, áreas de pesquisa e desenvolvimento em empresas e também os empreendedores, né, e os inovadores. Por isso, a mensuração desse fenômeno, né, que é sempre a primeira pergunta que nos fazem, né, qual que é o tamanho da diáspora, quantos membros da diáspora tem em cada país, é bastante difícil, porque a gente tem que ir filtrando cada um desses níveis. Então, a gente tem que saber o número de brasileiros que residem em um determinado país, filtrar aqueles que têm nível superior, e depois aqueles que estão atuando com ciência, tecnologia e inovação, e no nosso caso a gente entende como sendo todas as áreas científicas mesmo, né? E não só a STEM. E a gente tem visto que tem evidências esparsas de aumento da migração de talentos, né? A fonte mais segura para obter essa mensuração são os censos populacionais, mas a gente tem aí um atraso de 10 anos, e em algumas bases de dados, 5 anos em relação à última estimativa, o que dificulta a mensuração desse movimento mais recente. Então, a gente tem se baseado em algumas evidências esparsas que tem havido um aumento da migração de talentos, e como a Carlota muito bem explicou, não necessariamente isso vai redundar numa fuga de cérebros ou num brain drain, né, como a literatura desde os anos 60, 1960, denomina. Mas isso não se dá, né, essa circulação de cérebros ou esse aproveitamento não se dá de forma automática, né? A gente viu que pelo próprio mapeamento da embaixada, isso dá algumas evidências de que pode estar tendo um aumento da migração de talentos, mas eu gostaria de mencionar também uma pesquisa da professora Yara Ivas, que foi apresentada recentemente, né, num evento do consulado, que reforça essas evidências, assim, né? Então, dos brasileiros que responderam à pesquisa, 67% tinham emigrado nos últimos 5 anos, 49% deles, eles estavam em atividades remuneradas em ocupações que demandam alta qualificação, né? E aí, dentro desses 49%, a gente pode localizar alguns membros da diáspora de ciência, tecnologia e inovação, mas se você olha o conjunto completo, né, de brasileiros com nível superior, ela apontou que tinha um risco de desqualificação no mercado de trabalho, porque alguns deles estavam atuando no Reino Unido em ocupações que demandam qualificação menor do que aquela que eles possuem, né?
E aí agora eu falo um pouco do workshop, como a Carlota já mencionou, ele foi realizado em fevereiro de 2019, ele reuniu, né, representantes da diáspora situados em várias instituições. Aqui é só um exemplo das instituições, né, da própria ABEP, de várias universidades, algumas empresas e algumas instituições de pesquisa. Tá? Então, a gente contou com cerca de 45 participantes, né? Naquele momento que era possível fazer eventos presenciais, então foi um evento bastante prazeroso, realizado na Embaixada do Brasil, em Londres, com o apoio da FAPESP, né? E aí a gente, nas oficinas, né, depois que teve os primeiros painéis, a gente dividiu os participantes em mesas, né, para eles discutirem em grupos menores, e a gente tinha algumas perguntas, né? Então, a primeira era quais que eram as barreiras que eles encontravam para fazer a cooperação com o Brasil, né? A primeira foi a própria visão sobre a diáspora. Eles colocaram que faltam informações sobre a diáspora, seja no próprio Reino Unido, dos membros da diáspora se conhecerem, né? Então, nem todos os brasileiros no exterior, eles participam de redes formais, como a BEP UK, por exemplo, né? E também tinha o outro lado, ou seja, uma visão até mais do que a falta de informação sobre a diáspora no Brasil, né? Era muitas vezes uma visão negativa dos diasporados, né? Pelos colegas no Brasil, como aqueles que abandonaram o país, né, que de certa forma desertaram, né, tinha uma imagem negativa, né. Em relação à própria interação com a diáspora e os colegas no Brasil, eles apontaram, né, que a falta de mecanismos de apoio à diáspora, a dificuldade de fazer a conexão com as instituições, né, então, uma vez que o brasileiro sai aqui do Brasil e vai para o Reino Unido, ele pode encontrar uma dificuldade de manter os vínculos, porque é alguma coisa que é difícil, que é trabalhosa e que precisa de apoio, né? Um exemplo bastante simples, que foi citado no evento, é que a diáspora não é consultada, por exemplo, sobre as políticas de internacionalização do Brasil, sobre as quais ela poderia muito bem contribuir, né? E as próprias informações sobre oportunidades de interação, sejam editais, chamadas, oportunidades de financiamento, elas não circulam adequadamente entre os membros da diáspora no Reino Unido, né? E muitos, né, mencionaram a dificuldade de se manter vínculos ou de se criar links com instituições que estejam em estados fora do eixo sul-sudeste, né? E isso muito por conta da atuação da FAPESP no evento, né? Então, era sempre, com a FAPESP tem várias linhas de financiamento, mas se você vai pensar em cooperação com outros estados, isso é um pouco mais difícil, né? O outro lado era a diáspora conversando sobre o ambiente doméstico, né? Então, algumas barreiras para adensar essa cooperação com o Brasil acontecem por conta do ambiente doméstico. Então, o primeiro ponto colocado foi a descontinuidade das políticas públicas brasileiras, que mudam de acordo com a mudança de gestão, e também pela instabilidade orçamentária das agências, né, seja o CAPES, o CNPq, né, e outras, a gente pode até falar do próprio Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Outro ambiente doméstico que foi discutido foi o próprio sistema de ensino superior no Brasil e o Sistema Nacional de Inovação, e aí os membros da diáspora mencionaram que as instituições possuem estruturas muito burocráticas, às vezes as próprias instituições são muito fechadas e endógenas, né, sempre contratando pessoas que se formaram na mesma instituição, e as próprias conexões entre o setor acadêmico e empresarial, algumas vezes, são frágeis. E um último ponto em relação ao ambiente doméstico é que os diasporados entenderam, né, que o Brasil tem muito a tradição disciplinar e cada vez mais a ciência tem avançado numa linha mais interdisciplinar.
Então, é necessário quebrar essa mentalidade de silo e disciplinar para ajudar na formulação e na resolução de problemas, né? E aí, pensando o contrário, quais seriam as oportunidades para adensar a cooperação com o Brasil, né? Então, o primeiro ponto é conhecer a diáspora, né? Conhecer os indivíduos, conhecer as redes e as iniciativas e dar visibilidade para elas, tanto no Reino Unido quanto no Brasil. E aí, esse mapeamento que a embaixada está realizando é uma iniciativa que, com certeza, vai responder esse ponto, né? E também contribui para o seguinte ponto, né, que é apoiar a integração da diáspora, oferecendo apoio para as atividades de networking. E isso tanto por meio da realização de eventos, quanto pela criação para discussão de projetos comuns, né, de projetos que possam ser desenvolvidos mesmo em escala piloto, pequenas iniciativas que depois, eventualmente, possam ganhar escala, né? E o outro ponto que a diáspora colocou foi que a experiência da diáspora no exterior deveria ser aproveitada nos próprios processos institucionais das organizações de CIT no Brasil. Então, incorporar, por exemplo, né, e aí são exemplos bem pontuais, né, incorporar mais membros da diáspora nos processos de contratação da universidade, nos processos de avaliação de programas e projetos, nos corpos editoriais e de periódicos e, inclusive, nas sociedades científicas, né? E aí, respondendo para aquela questão do ambiente doméstico, os membros, né, que estavam presentes nesse workshop, eles apontaram que seria importante adequar o ambiente interno do Brasil para a interação com a diáspora. Então, por exemplo, flexibilizar a contratação de pesquisadores nas instituições, especialmente nas públicas, né? Criar oportunidades que tivessem essas contratações flexíveis, em que um pesquisador não precisa necessariamente se desligar da sua instituição no exterior, mas ele poderia cooperar e permanecer um período no Brasil, né, com um contrato flexível durante um determinado período, né? Estimular colaborações de longa duração, especialmente com programas de match funding, né, que as instituições, as agências financiadoras financiam cada uma os seus cientistas nos seus países, né? Outro caminho que foi apontado também é aproveitar as redes de ex-alunos de universidades brasileiras que estão no exterior, e isso é um assunto que tem ficado cada vez mais em evidência aqui no Brasil, divulgar no Brasil os resultados das pesquisas dos brasileiros que estão no exterior, né? Então, eu acho que isso é até um ponto aí para a ABEP, né, quando realizar suas conferências, também divulgá-las aqui, para que os brasileiros aqui tenham acesso a essas pesquisas que estão sendo realizadas no exterior. E, por fim, estimular a cooperação com a diáspora de outros países, né? E eu acredito que isso é um ponto para a agenda, inclusive, do programa da Diplomacia da Inovação, que a Carlota estava mencionando. E, para terminar, né, um ponto que ficou bastante evidente em todo o diálogo, né, desse evento foi essa necessidade de ressignificar a diáspora, né? E o que significa ressignificar, né? Primeiro, né, combater o preconceito contra os pesquisadores que decidem ficar no exterior, né? Valorizá-los como instrumento importante para promover a abertura da universidade, da ciência brasileira para o mundo, e reconhecer a diáspora como um elemento de prestígio. Então, né, sair dessa visão negativa para pensar como um ativo importante da ciência brasileira no exterior, né? E aí, em relação às políticas, o que apareceu nesse evento, né, que a gente reflete, é que elas devem ser factíveis, transparentes e devem ser sustentáveis, né? Então, as iniciativas elas podem ser um mix aí entre estratégias institucionalizadas por parte das agências do governo, por parte das embaixadas, mas também baseadas
em ações e interesses individuais, né, dos membros da diáspora. Era isso que eu tinha, e obrigada. Muito obrigado, professora Ana Maria. Vamos agora à nossa terceira palestrante, a professora Maria Augusta, por favor. Nossa, que honra e que aula. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer ao embaixador Fred Arruda, à presidente da ABEP UK, Bruna Montuori, à grande amiga Carlota Ramos, chefe do setor acadêmico da embaixada, a você, Lucas, ex-presidente da ABEP, e à estimadíssima colega professora Ana Maria Carneiro pela aula, agradecer pela aula que me foi dada e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu vou dividir a minha tela e aí eu vou precisar, como sempre, vou aqui colocar Lucas on the spot, só para saber se está tudo certinho. Tudo certo. Está em full screen? Sim, sim, full screen, yes. Fantástico, muito obrigada. Eu venho aqui falar não de uma perspectiva acadêmica, como a nossa estimadíssima professora Ana Maria Carneiro trouxe, trazendo os dados, mas de uma perspectiva pessoal, né? Eu tenho o grande prazer e honra de dizer que eu sou uma amiga da Embaixada do Brasil em Londres, porque a Embaixada tem sido, ao longo do meu tempo aqui, né, 10 anos no Reino Unido, a despeito de tudo que a gente tem passado no Brasil, a Embaixada se coloca numa posição extremamente irrefutável na defesa da ciência no Brasil. Então, o que eu quero passar para vocês é que o que eu vou apresentar não negligencia o que nós estamos passando no Brasil nesse momento. Eu tive o prazer de participar de uma conversa ano passado na Academia Brasileira de Ciências e, durante a reflexão, né, que esse evento proporcionou, eu cheguei à conclusão que a ciência no Brasil, infelizmente, se deu a surtos ao longo da nossa história recente. Nós temos uma série de problemas a resolver, né? Ter uma pessoa que se parece comigo, que é uma pessoa negra, uma mulher negra na academia ainda é algo muito raro e é um outro problema que nós temos que realmente enfrentar, é um problema histórico. Mas nós temos um problema mais imediato, que é essa curva descendente de investimento em ciência e tecnologia. E é claro que isso vai gerar as pessoas com, né, uma alta capacitação ou tomar outros rumos ou procurar outros países nos quais eles possam continuar fazendo ciência. Eu espero que a gente tenha a chance de conversar mais sobre isso, mas, obviamente, a diáspora tem esse papel também de se comportar como um bolsão que ampara esses cérebros. Porque, se a gente pensar o que aconteceu, por exemplo, na década de 60 e 70 no Brasil, houve também uma evasão de cérebros esses que voltaram para o Brasil ou que contribuíram dentro dos países e das instituições que eles acabaram se fixando, foram extremamente importantes para o renascimento e o boom da ciência do Brasil, somente o que a gente observou entre a década de 90 e o início dos anos 2000, em 2010, 2013. Então, eu vou trazer aqui uma história que é uma história um pouco diferente, mas não, eu sei e eu tenho opiniões muito fortes sobre o que nós estamos vivendo agora. Mas se a gente pensar na diáspora científica, ela é um assunto muito antigo, né? Se a gente pensar na rota da seda, né? aquela rota
que vinha do Oriente distante, né, da China, passando pela Ásia Central, pela África, até chegar à Europa, né, a Rota da Seda, ela era não só uma rota de troca de moedas, né, de mercantilista, havia uma grande troca de conhecimento também. E esses estudiosos, eles não só trocavam informações, mas eles transitavam nesses diferentes países, mostrando a importância dessa mobilidade para a ocupação científica. A ciência precisa de movimento. Se nós pensamos o que está acontecendo mais recentemente, né, com a pandemia, o que a pandemia fez? A pandemia, na verdade, estreitou os laços entre nações e as diásporas distribuídas principalmente nos países mais desenvolvidos tiveram um papel central em buscar alternativas, não só no campo da vacina, mas no campo de tratamento e de intervenções na sociedade para o controle da pandemia da Covid-19. Eu tive uma experiência no Reino Unido que ela iniciou-se num momento glorioso na ciência brasileira, quando a gente tinha muito suporte e dinheiro mesmo para pesquisa. É uma época que, ao invés que o fluxo de pesquisadores se deu não pela falta de oportunidades, mas pelas oportunidades que existiam no Brasil naquele momento. Então, eu vou passar aqui muito rapidamente pela minha experiência como coordenadora geral do programa CAPES Drug Discovery no Reino Unido, na Universidade de Nottingham. E isso nos traz ao tema da diplomacia para a ciência. E nisso eu não poderia agradecer mais à Embaixada do Brasil em Londres e às agências de fomento que, durante o período da vigência do programa CAPES Drug Discovery, que foi entre 2014 e 2019, apoiaram de maneira importante essa iniciativa. Então, eu não vou gastar o tempo de vocês falando muito sobre o processo de descoberta de novos fármacos, mas eu tenho certeza que dentro dessa seleta plateia, vocês sabem que da ideia até chegar nas prateleiras há um longo processo que a gente chama de drug discovery, ou descoberta de novos fármacos. E esse processo tem o Vale da Morte. É nesse Vale da Morte que muitas moléculas que são descobertas mostram que não são eficazes para o tratamento em humanos. O Brasil, ele é esse país gigantesco, com uma população enorme e com um produto interno bruto considerável, e a gente vê aqui que ele ocupa esse espaço com a Rússia, os Estados Unidos e a China. Todos esses países, eles têm um processo, eles produzem as drogas, eles têm um processo de descoberta de novos fármacos bem desenvolvido. O Brasil, não. Apesar de ter maravilhosos acadêmicos em áreas correlatas à drug discovery. Então, realmente se fez necessário um processo para agilizar isso, e foi isso que eu, sem perceber, acabei tentando e, de certa forma, conseguindo aqui no Reino Unido. Eu não vou detalhar isso por interesse do tempo, mas o que eu gostaria de mostrar aqui, tudo é um processo, nada acontece do dia para a noite, né? Overnight, como nós diríamos aqui. E o que sustenta as relações, mais do que a política, as relações em ciência, até, mais do que a política, mais do que a economia, são as pessoas, né? Poder confiar nas pessoas que você trabalha com. E aqui a gente tem
o então presidente da CAPES, professor Jorge Guimarães, com colegas do Brasil e do Reino Unido, criando esse projeto que eu tive a honra de coordenar. Então, muito rapidamente, o que o programa CAPES Drug Discovery fez? Em 4 anos, formou 35 pesquisadores. Eu acho que o maior orgulho do programa é ter formado não só pesquisadores, mas líderes, como é o caso da Daniela Trivela, que agora é diretora de pesquisa do Laboratório Nacional de Biociências, que é parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde tem o síncrotron, o Sirius, que é a maior infraestrutura em ciência e tecnologia do Brasil. Enfim, esse processo iniciado com o CAPES Drug Discovery se amplificou, e aqui nós temos colegas do CNPEM que vieram à Nottingham, toda a diretoria e muitos pesquisadores. E, enfim, esse projeto se tornou parte do ano das cerimônias do ano Brasil, Reino Unido em Ciência, Tecnologia e Inovação. A minha pergunta que eu deixo aqui é: será que nós estamos falhando a diáspora brasileira? E eu acho que sim. Eu acho que eventos como esses vêm para, como a professora Ana Maria Carneiro falou, e é uma expressão que eu venho usado muito, ressignificar a diáspora brasileira. É uma diáspora que, apesar de ser maravilhosa, o que nós encaramos? Nós encaramos medo de revelar que nós não estamos, que não nós, não eu, mas enfim, muitos dos que optaram por ser diáspora, o medo de revelar que está fora do Brasil, a vergonha que vem associada com isso, a falta de uma rede de troca, de amparo, e canais de comunicação que realmente sirvam a essa diáspora. Todos os temas que nós podemos conversar mais tarde. Fechando a minha apresentação, a diáspora tem benefícios que não são antecipados, né? Então, a minha filha, a Maria Luísa Malu Cursino, ela veio comigo, né, a filha de uma cientista brasileira vindo para o Reino Unido, quando ela tinha 10, 11 anos de idade. A minha permanência no Reino Unido trouxe consequências boas também para o Brasil, que a Malu Cursino é agora parte da BBC Brasil, né, criando uma outra, por si só, uma outra maneira de estreitar os laços entre Brasil e Reino Unido. E como vários outros colegas com seus filhos e depois seus netos criam essa ponte entre essas duas culturas. Então, eu gostaria de deixar aqui mais um depoimento do que qualquer outra coisa, e vai ser muito bom poder conversar com vocês mais sobre isso. Mas eu só queria dizer aqui muito obrigada e parabéns por essa maravilhosa iniciativa. Muito obrigado, professora Maria Augusta. E eu gostaria também de agradecer novamente a professora Ana Maria e a Carlota Ramos. Nós vamos agora para a nossa sessão de Q&A, e que nós vamos poder discutir todos esses temas em mais detalhes e também ver algumas perguntas dos nossos participantes. Eu tenho tentado acompanhar algumas das questões aqui, fiz algumas anotações e talvez eu antes de começar o evento, eu procurei meios de tentar introduzir essa sessão deste evento, e eu me lembrei de um comentário do professor Oliver Stwenkel, que atualmente é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo,
E esse comentário dele se deu no contexto da crise de Covid na Índia, a mais recente, quando eles tiveram números bem graves e sérios. E muitas pessoas começaram a se perguntar por que os Estados Unidos ofereceram ajuda praticamente imediata à Índia e o Brasil não contou com esse suporte anteriormente em Manaus ou até mesmo nas outras regiões do país. E ele associou essa ajuda ao governo indiano, em parte, em relação ao tamanho da diáspora indiana nos Estados Unidos e também a organização dessa diáspora. E dentre as razões para essa força, ele associou que certas entidades dentro do governo indiano dariam uma relevância talvez maior à diáspora do país. E eu gostaria, talvez, de começar essa sessão, talvez pelo tema que se tornou parte das nossas vidas, é inevitável, e como a diáspora brasileira pode ajudar a vencer uma crise sanitária como essa pandemia. Então, não sei, talvez a Carlota, talvez a professora Ana Maria, talvez a Maria Augusta. Eu vou começar, só porque, enfim, o meu trabalho agora tem sido dividido entre ser gerente de projetos estratégicos e a líder para Covid da Universidade de Nottingham. E eu acho que a diáspora brasileira, as diásporas, de uma maneira mais ampla, não só a brasileira, tem tido um papel importantíssimo em trazer novas perspectivas na luta contra a Covid. Né? Algo que foi percebido recentemente é que todas as pessoas envolvidas, que estão liderando as ações do governo britânico em Covid, as pessoas estão realmente mais intimamente ligadas com o plano de vacinação e o Deputy Chief Scientific Medical Officer, são todos membros de diásporas, né? Eles são descendentes de imigrantes ou imigrantes por si só. Então, eu acho que é essa importância que a diáspora traz para qualquer problema. São diferentes perspectivas, são diferentes vivências que fazem com que soluções mais adequadas sejam alcançadas. Mas seria muito bom ouvir da Carlota e da professora Ana Maria o que elas têm a dizer. Eu posso complementar? Também queria agradecer a Maria Augusta, foi uma aula também, aprendi muito. Em relação à diáspora indiana, eu recentemente estava revisando alguns textos já publicados sobre isso, e é impressionante como eles se mobilizaram, né? Tanto na parte de assistência, né, humanitária, assistência médica, né, quanto no apoio às redes, aos profissionais de saúde na Índia, né, de montar, de fato, eles montaram uma rede de informação específica para os profissionais indianos em relação para eles se atualizarem mais rapidamente sobre o desenvolvimento da doença e como que eles poderiam atuar lá na Índia. E isso foi fundamental, principalmente no começo da pandemia, né, que a situação estava até um pouco mais controlada, né? Mas como você já mencionou, Lucas, a diáspora indiana ela é muito mais antiga e muito mais organizada e, primeiro, muito mais volumosa que a diáspora brasileira, né? Mas eu queria dar um exemplo que a diáspora brasileira teve aí nessa questão da pandemia, né? Que foi a própria articulação do teste da vacina de Oxford e da AstraZeneca aqui no Brasil, né, que foi feito pelo contato de uma pesquisadora da Unifesp que tinha
durante alguns anos, atuado como professora em uma universidade na Itália, e aí conheceu o professor lá de Oxford, que estava liderando a equipe, né? E foi por meio desse contato individual, não tanto pelo contato institucional por parte do governo, que foi articulado e que deu certo essa questão do teste, que desencadeou depois todo o processo da vinda da vacina para o Brasil, né? Então, é um exemplo bastante pontual, nesse caso muito relevante, digamos, né? E só dar um disclosure aí que a gente vai focar nossa pesquisa agora, né, os próximos passos, a gente vai focar exatamente nisso, como que a diáspora tem contribuído na pesquisa específica da pandemia e na mitigação dos efeitos da pandemia. Então, tentar mensurar essa colaboração dos brasileiros aqui com brasileiros em outros países, especificamente no caso da pandemia. Bom, eu acho que as professoras responderam assim super bem a pergunta, mas só para complementar, só para fazer uma contribuição, uma pequena contribuição às respostas super completas das professoras. Esse momento da pandemia deixou muito claro, né, muito evidente a importância da diplomacia científica, da diplomacia em saúde, né, e da diplomacia da saúde. E é muito claro para nós como que esses laços com a diáspora podem abrir portas, como as professoras mencionaram, né? Não só em termos de ajudar a subsidiar, né, o trabalho das nossas representações diplomáticas, mas também de abrir portas mesmo, né? Às vezes um contato numa universidade nos abre as portas para entrar em contato com uma determinada farmacêutica ou com alguma outra entidade de pesquisa que está na vanguarda da resposta à pandemia. E ao longo desse último ano, a Embaixada tem estado em contato com universidades, com centros de pesquisa dos dois países, e tem sido muito, muito evidente para nós como o contato com a diáspora, mais do que nunca, é essencial. E eu acho que a gente tem que continuar trabalhando muito para adensar essas relações enfim, continuar valorizando a nossa diáspora, né? Que isso foi, acho que, uma temática das 3 apresentações, a importância de valorizar e prestigiar esse grupo de pessoas que muitas vezes é deixado de lado ou esquecido, né? No momento de pensarmos em políticas públicas brasileiras. Aproveitando, muito obrigado pelas respostas, aproveitando o final da fala da Carlota, tem outra questão que foi enviada aqui via Q&A, via botão Q&A, que é do Anderson Brito. O Anderson Brito é um antigo membro do diretivo da ABEP, e com o qual eu tive o prazer de trabalhar, e ele pergunta: que políticas poderiam ser adotadas para melhor utilizar esse ativo que os brasileiros em diáspora representam? E eu gostaria de complementar: como as instituições científicas brasileiras podem criar dispositivos institucionais para abrigar essas pessoas? Talvez eu possa começar falando um pouquinho da perspectiva do MRE, né, do que temos, como pensamos, né, em mobilizar essa diáspora a favor do desenvolvimento do Brasil e realmente tornar isso um ativo, né? Além da embaixada em Londres, várias outras embaixadas nossas estão organizando iniciativas similares, né? Algumas estão em estágios mais avançados do que outras. A embaixada em Washington, por exemplo, foi a pioneira, tanto no primeiro evento da diáspora, como também no mapeamento. E agora várias outras embaixadas também estão se juntando a iniciativas de mobilização. E a nossa, eu acho que assim, no longo prazo seria muito interessante que o Ministério conseguisse até um dia, quem sabe, organizar uma reunião, um congresso internacional das diásporas,
conectar todas essas redes em diferentes países, mas de uma perspectiva também do Ministério, a gente certamente quer usar esses mapeamentos e esse processo de criação da rede para entender o perfil da diáspora, entender exatamente que tipo de contribuições podem fazer para políticas públicas brasileiras e usar isso, de fato, canalizar isso para o Brasil, né? E acho que isso pode... não quero tomar muito tempo, porque eu sei que as professoras também querem responder, mas eu acho que vai ser um trabalho de longo prazo, mas o primeiro passo fundamental é conhecer a diáspora, para então realmente entender como que a gente pode usar esse ativo para o bem do Brasil. É isso. Eu posso complementar também, né? Eu acho que eu falei bastante sobre isso. Eu acho que a partir da própria voz da diáspora do Reino Unido, né? Eu acho que um dos primeiros passos é conhecer a diáspora de um determinado país, mesmo de uma determinada região, porque a gente vai ter grupos de diáspora diferentes, né? Então, o esforço que a embaixada está fazendo e pelo perfil que está vindo, né? Está pegando bastante a diáspora acadêmica, de estudantes, de profissionais que estão atuando na academia. Tem outros segmentos, né, que são interessantes também de conhecer. Um segundo passo é conhecer aqueles aspectos do ambiente doméstico, ou seja, do ambiente aqui no Brasil, tanto em termos de políticas, quanto em termos das regras institucionais, que poderiam ser aperfeiçoados para melhorar essa interação, como eu mencionei, né? A própria endogenia das instituições, regras de concurso mais flexíveis, oportunidades de financiamento de mais longa duração, né? Indo para o lado mais micro, né? A partir desses mapeamentos e desses eventos de networking, criar oportunidades para desenvolver projetos, às vezes muito pequenos, né? Bem micros, que sejam de interesse comum, de pessoas, né, no Reino Unido e no Brasil, e que eventualmente depois possam crescer, né? Então, essa é uma questão que a gente sempre fala, né, nesse diálogo com as embaixadas, né, que os eventos são muito importantes, mas tem que ir além disso, né? Não pode ficar só no evento, porque às vezes você vai criar uma expectativa, vai criar uma animação, e se não tem uma ação depois disso, isso pode se transformar numa frustração e uma própria rejeição de aproximação em outras ocasiões, né? Então tem que ser seguido com políticas, iniciativas, projetos que possam ser sustentáveis no tempo e que criem o interesse e que consigam trazer, né, os membros da diáspora para esses projetos, né? E um outro aspecto que eu acho que tem crescido essa reflexão no próprio Ministério das Relações Exteriores é que várias ações com a diáspora provavelmente devem envolver outros ministérios aqui no Brasil, né? Devem envolver outras políticas, como o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia e próprias ações do Ministério da Economia, né? Então, tentei ir do micro até o mais amplo. Só ecoando o que já foi dito, eu acho que, como membro da diáspora e em contato com muitos colegas diaspóricos, usar esse contingente estrategicamente, né? Eu acho que é impressionante a vontade que a diáspora brasileira tem, a diáspora científica brasileira tem, sobretudo, em colaborar com as ações, e é impossível. Antes dessa palestra, eu estava numa conferência com a UFRJ, por exemplo. Então, a gente está sempre ligado ao Brasil, né? A gente tem esse compromisso de... quando afeto e profissionalismo se unem, né? Nada como o senso de pátria para tirar o melhor das pessoas, né? Acho que é isso que
que realmente eu sinto que não é muito utilizado. Mas, só para fechar, eu acho que ter instrumentos para assegurar as pessoas, a diáspora, que ela é aceita e que não vai haver consequências, porque muitas pessoas até hoje me procuram, falam assim, mas não diz para ninguém que eu estou aqui, não. Isso me corta o coração. Isso me corta o coração, porque é realmente esse clima persecutório que, infelizmente, foi instaurado em algum momento na história e que permanece até hoje. Né? Então, que as pessoas tenham orgulho de ser parte da diáspora. Ainda mais nos dias de hoje, é tudo muito fluido. Né? A gente está aqui hoje, está no Brasil amanhã, depois na Índia, na China, né? E é bom poder trazer isso à tona também, que as pessoas tenham não só orgulho, mas tranquilidade em se assumir diáspora. Muito obrigado. Uma outra pergunta do Rogers Grande, que é da Federal do Rio Grande do Sul. Ele pergunta: como as redes acadêmicas podem apoiar as pesquisas interdisciplinares ou transdisciplinares, nesse caso, redes de diasporados? Talvez a professora Ana Maria ou a professora Maria Augusta. Eu acho que esse próprio exemplo que a gente começou falando da pandemia, né, é um bom exemplo disso, né? Tem algumas iniciativas de financiamento que envolvem várias disciplinas, né? Então, e elas envolvem, tem algumas, a FAPESP, por exemplo, né, que é a agência aqui de financiamento em São Paulo, que a gente tem mais contato, ela tem pelo menos 2 grandes chamadas voltadas para lidar com os efeitos da pandemia, tanto para entender melhor quanto para mitigar os efeitos, que devem ser feitos em cooperação internacional, né? Então, o fato de você, por exemplo, ter esse mapeamento de brasileiros que atuam no Reino Unido, provavelmente ajuda muito alguém aqui no Brasil que ainda não tem uma conexão e gostaria de fazer essa interação. Porque o brasileiro, né, que está instalado numa instituição de ciência e tecnologia no Reino Unido, por exemplo, ele vai saber tanto da cultura aqui no Brasil, então ele vai saber, né, como que funcionam as instituições, como que se dão os processos aqui, e também tenha toda essa informação em relação ao Reino Unido, né? Então, é uma posição bastante privilegiada. E como eu estava mencionando, essas iniciativas de financiamento, por exemplo, elas sempre estão indo numa direção cada vez mais interdisciplinar, transdisciplinar, colocando problemas complexos que não são respondidos dentro de uma única disciplina e que devem envolver profissionais de várias áreas, né? Então, esse mapeamento, por exemplo, dos membros da diáspora no exterior podem ajudar nessa chamada, só para dar um exemplo, né? Oi, perdão, Lucas. Tá, não, por favor. Vou fazer um comentário rápido e dizer que, em relação ao mapeamento que estamos fazendo aqui, vai ser a gente está muito interessado em ver justamente como explorar esse potencial da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, disciplinaridade, porque o nosso objetivo é, em algum momento, ter um fórum, né, além dos eventos em si, até ter um fórum, um grupo de e-mails em que os pesquisadores possam trocar ideias, e a gente nunca sabe né, as coisas boas que podem surgir a partir de uma simples troca de ideias. Então, queremos colocar cientistas e pesquisadores que talvez não se conheceriam de outra forma em contato, e vamos ver se daí surgem novos caminhos e novas parcerias. Então, só um sonho para o futuro aqui com o nosso mapeamento. Uma outra questão que apareceu algumas vezes aqui nas questões, tanto do Fernando
Eu não sei se eu vou saber pronunciar seu sobrenome, Schildwein, ou algo parecido. Ele é professor na University of Leicester, em engenharia biomédica, e nós temos também o Tiago Matos, que está na USP, no momento que eles perguntam em relação a posições para estudantes / pesquisadores brasileiros se mudarem para o Reino Unido para passar um tempo desenvolvendo algum trabalho. E se há algum interesse de criar uma base de dados desse tipo de posição ou algo similar. Eu acho que, no caso, essa pergunta seria mais direcionada a Carlota, em relação a se a embaixada teria interesse em divulgar essas oportunidades ou não. Lucas, só para confirmar, seria sobre posições, seria sobre bolsas de estudos? Bolsas e ou pós-doutorados em posições similares. Se a embaixada ajudaria a divulgar essas oportunidades? Isso. Sim. Um dos nossos objetivos com a formação dessa rede é utilizar esse espaço para compartilhamento de informações e de oportunidades. Então, a gente até quer que, em algum momento, essa rede seja até autogerenciada pela própria diáspora. A gente quer ser apenas um facilitador, mas vai ser um espaço aberto para divulgação de oportunidades. E é sempre eu acho que é importante que pesquisadores acadêmicos que já estão inseridos na comunidade aqui, que conhecem as oportunidades de bolsa, de linhas de financiamento à pesquisa, possam compartilhar isso com contrapartes brasileiras, pessoas que lá no Brasil não têm conhecimento, né, das oportunidades aqui. Isso, às vezes, é uma grande barreira, a gente recebe muitas consultas sobre acesso a bolsas e enfim, financiamento à pesquisa, né, e é importante ter esse contato com quem está aqui para divulgar essas oportunidades. Então, a resposta é sim, a gente pretende fazer isso sim. Perfeito, muito obrigado. Nosso tempo, estamos chegando ao final do nosso evento, e eu gostaria agora de convidar nossos palestrantes a fazer uma fala de encerramento, se estiver tudo bem, ou caso alguém queira adicionar algo mais. Por favor, talvez pela ordem que nós tivemos a apresentação, começando pela Carlota, então a professora Ana Maria e a professora Maria Augusta. Tudo bem? Por favor, Carlota. Muito obrigada, Lucas. Eu queria só agradecer mais uma vez pela oportunidade de organizarmos esse evento em parceria com a BEP, agradecer mais uma vez a Bruna e a toda a equipe pela alegria mesmo de participar dessa comemoração dos 40 anos da associação, e agradecer também as nossas queridas palestrantes, a professora Ana Maria Carneiro e a professora Augusta, e também a você, Lucas, pela gentileza de nos moderar nesse debate. E, como mensagem final, reforçar que a Embaixada é a casa de vocês, somos a casa do Brasil aqui no Reino Unido, e queremos que esse seja um espaço de diálogo e de apoio mesmo a vocês. Então, por favor, entre em contato por meio do e-mail do setor acadêmico, que a gente compartilhou mais cedo. A gente quer escutar vocês. Esses projetos, eles só tomam forma e só ganham vida com as contribuições de vocês. É muito importante estarmos em contato. É assim que a gente faz, é assim que temos que fazer políticas públicas, né? E queremos só construir e fortalecer cada vez mais esse diálogo. Então, por favor, sintam-se à vontade, mais uma vez, para entrar em contato conosco, e queremos que esse grupo da diáspora, temos 103 inscritos, né? Queremos chegar a um número muito mais... Não sabemos ao certo o número de diasporados, né? Mas queremos alcançar, enfim, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, e ter todos vocês representados. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez a todos e a todas, claro. Lucas, muito obrigada. Eu queria de novo agradecer o convite da ABEP e novamente parabenizar pelos 40 anos da instituição e por todas as contribuições que a instituição tem dado ao longo desse tempo, né? Dizer que, né, foi uma oportunidade rica,
A gente tinha ajudado a organizar esse evento em 2019, acho que foi uma oportunidade de trazer um pouco dos resultados, né, e trazer o retorno, e também ver um pouco como a própria sistematização, reflexão ali já gerou frutos na ação da embaixada, gerou frutos no próprio programa da diplomacia da inovação, e inclusive em outros, essa experiência está sendo seguida, como a Carlota mencionou, por outras embaixadas, né, de outros países. Eu tive também, né, o prazer de estar contribuindo e estar conversando com esses países, colocar à disposição para outros eventos e para né, compartilhar os resultados da nossa pesquisa. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Minha vez agora, né? É uma honra gigantesca poder conversar esse tema tão importante e tão urgente na história da ciência brasileira. Eu só posso agradecer a BEP, a embaixada, as minhas colegas palestrantes, a minha grande amiga Carlota e a professora Ana Maria Carneiro. Eu lembro muito bem daquele evento em 2019 e é muito bom. Tudo que a gente precisa, eu acho que tudo que o brasileiro precisa nesse momento é constância, é algo constante, perene, né? Tantas coisas elas aparecem, ter algo que seja perene, eu acho que é algo que traz muita calma para todos nós. Eu tenho certeza que esse trabalho que vocês estão fazendo vai trazer segurança e calma e orgulho para a nossa diáspora, mas também vai influenciar políticas públicas importantes que têm que acontecer, que têm que emergir dentro desse cenário que nós estamos vivendo. Então, é só isso, é só reafirmar a minha gratidão a esse trabalho e a todos que vieram antes e que vão vir depois, continuando isso, e saber que eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer novamente as nossas palestrantes e gostaria também de agradecer o convite da ABEP e da Embaixada e, claro, aos participantes desse evento. É um pouco diferente você organizar um evento desse sem poder exatamente ver as pessoas e ter uma noção de como a sua fala está sendo recebida. Eu passei um tempo dando aula durante a pandemia. É uma nova realidade que todos nós estamos tentando nos acostumar, mas, ao mesmo tempo, essa é uma oportunidade de falar diretamente com pessoas no Brasil que talvez nós não tivéssemos se a pandemia não existisse e este evento fosse realizado na Embaixada como o primeiro foi realizado. Muito obrigado a todos. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso evento. E tem algum recado, Carlota, alguém da Embaixada, ou algo a ser adicionado? Obrigada, Lucas. Acho que só convidar vocês a ficarem ligados nas nossas redes e que continuaremos compartilhando os próximos eventos voltados para a diáspora e certamente teremos muitas ocasiões mais para nos reunirmos todos e trocar ideias. Então, por favor, fiquem antenados às nossas redes. E quem estiver inscrito no formulário da diáspora pode entrar no nosso mailing list para receber no e-mail as atualizações sobre o projeto. É isso. Obrigada. Obrigado.